sexto ano A, alunos do sexto ano B, alunos do professor Fausto. Hoje vamos para mais um conteúdo na página 206 a 220. São muitas páginas, mas foi feito um resumo para vocês sobre números decimais. Primeiro vamos ver a fração decimal. Chama-se fração decimal toda fração cujo denominador é 10 ou potência de 10. Pode ser 10, 100, 1000. Então, toda fração que o denominador, essa parte de baixo, for 10 ou uma potência de 10, são chamadas de frações decimais. 7 décimos, 3 centésimos, 27 milésimos. Agora vamos ver os números decimais. As frações decimais, elas podem ser escritas sob a forma de números decimais. Ou seja, fração é fracionada, tem o numerador, o denominador. Números decimais são números com vírgula. Então, aqui, frações decimais. Eu tenho 7 décimos, uma fração. Transformando ela em número decimal, é 0,7. Ou seja, pega aqui o numerador, coloquei lá, se aqui é 10, tem um zero, fica um número após a vírgula. Então, a fração decimal, 7 décimos, transformando ela em número decimal, 0,7. A fração 3 centésimos, transformando ela em números decimais, fica 0,03. Ou seja, a gente pega, o numerador é 3. Eu olho aqui embaixo, se tem 2 zeros, eu deixo 2 casas após a vírgula. A fração decimal, 27 milésimo. Então, aqui tem 3 zeros, eu deixo 3 números após a vírgula. O número é 27, por exemplo, se fosse 2 sobre 1000, eu colocaria o 2, que é o numerador, eu olho aqui, 1000 é 3 zeros, então eu tenho que deixar 3 casas após a vírgula. Então, vou colocando 0 aqui, 1, 2, 3, aí ponho a vírgula. Então, ponho 0,002. Os números decimais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Se eu tenho 0,7, o que fica antes da vírgula é a parte inteira. O que fica após a vírgula é a parte decimal. Aqui, 15,433. O que fica antes da vírgula é a parte inteira. Após a vírgula é a parte decimal. Leitura de um número decimal. Isso aqui vocês têm que ficar atenta a esses tópicos aqui para poder fazer corretas as atividades. Primeiro, ler-se os inteiros. Segundo, ler-se a parte decimal seguida da palavra. Vai depender do denominador. Se for 10, vamos colocar décimos e vai ter uma casa após a vírgula. Centésimo, se houver 2 casas decimais. E milésimo, se houver 3 casas decimais. Vamos ver os exemplos. 5,3. Eu vou ler essa parte aqui inteira, eu vou ler 5 inteiro. Todo número que tiver antes da vírgula, eu vou colocar o nome dele e colocar a palavra inteiro. Então, aqui 5 inteiros. E 3, aí vocês ficam atentos. Se tiver um número após a vírgula, a gente lê décimos. Aqui, 1 inteiro, aí tem 34, 2 casas, centésimo. Porque vocês têm que lembrar, 10 tem um zero, 100, 2 zeros. E 1000, eu tenho 3 zeros. Então, se após a vírgula tiver só um número, eu vou ler 5 inteiro e 3 décimos. Se após a vírgula tiver 2 números, eu vou ler 1 inteiro e 34 centésimos. Sempre lembra, 10, 100 e 1000. Se tiver uma casa após a vírgula, é décimo. Se tiver 2 casas, centésimo. E 3 casas, milésimo. Agora,
Agora, ó, quando aqui a parte inteira for zero, eu não vou ler zero inteiro. Então, a gente já passa para a parte após a vírgula. Só é uma casa, se é só uma casa, eu vou ler décimo. Então, eu vou ler, ó, 4 décimo, porque a parte inteira é zero, não tem necessidade da gente falar zero inteiro. 0,38, 0,38, eu vou ler simplesmente 38, aí como são duas casas, eu vou ler centésimo. Então, 38 centésimos. Transformação de fração decimal em número decimal. Para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas são os zeros do denominador. Ó, exemplo, tenho 42 sobre 10. Eu vou pegar o numerador, que é o 42. Peguei o numerador 42. Aí a gente observa que é 10, só tem um zero, então vai ficar só um número após a vírgula. Então, eu venho sempre da direita para a esquerda. Então, eu deixo só um número depois da vírgula, 4,2. Eu tenho 135 sobre 100. A gente coloca o número 135. Então, eu vou olhar, é 100, tem 2 zeros. Então, eu tenho que deixar duas casas após a vírgula. Venho da direita para a esquerda, ó, 1, 2. Então, é 1,35. 135, e eu vou pegar, coloco o número, 135. Aí a gente olha aqui para a quantidade de zero. Tem 3 zeros. Se tem 3 zeros, eu tenho que deixar 3 casas após a vírgula. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, ponho a vírgula. Não posso deixar o número só, vírgula 135. Então, a gente coloca um zero aqui e a resposta fica 0,135. Ou seja, se o denominador for 10, vai ficar um algarismo depois da vírgula, o 2. Se o denominador for 100, vai ficar 2 algarismos após a vírgula. Nesse caso aqui, ó, 2 após a vírgula. Se o denominador for 100, vai ficar 3 algarismos após a vírgula. 1, 2, 3, aí põe a vírgula. Agora vamos ver a transformação do número decimal em fração. O numerador é o número decimal sem a vírgula. E o denominador, a parte de baixo, é o número 1, acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos do número decimal depois da vírgula. Então, lembra, numerador, eu vou pegar o número que está, tiro a vírgula. O denominador, eu vou colocar o numeral 1 e acrescento o zero de acordo com a quantidade de casa que tem o numeral. Ó, prestem atenção aqui. Eu tenho, aqui é o número decimal. Para mim transformar ele em fração, eu tiro a vírgula, vai ficar 0,7. Então, não precisa eu usar o zero. Então, ó, numerador sempre é o número que vem aqui, o decimal, o número com vírgula, 7. Aí eu coloco o numeral 1 e conto aqui. Se tem um número depois da vírgula, coloco 10. Nesse outro número aqui, ó, 8,34. Eu vou tirar a vírgula, tirando a vírgula, fica 834. Coloco o numeral aqui, 834. O denominador, eu coloco o numeral 1 e conto quantas casas tem após a vírgula. Se tem duas casas, eu coloco 2 zeros. Então, sempre assim. Se tiver o decimal, para transformar em fracionário, em frações, a gente põe o numerador, tirando a vírgula, embaixo coloca sempre o numeral 1 e conta quantas casas tem. Se só tem uma casa, 1 zero, então fica 10. Esse outro aqui, ó, tirando a vírgula, fica 834, coloco ele no numerador. O denominador sempre vai ser 1 e eu conto quantas casas tem após a vírgula. Se tem duas casas, eu coloco 2 zeros. E aqui, ó, o número 0,005. Tirando a vírgula, vai ficar 0005.
O 0 à esquerda não tem valor, posso colocar somente o 5, numerador. O denominador, coloco 1 e conto quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3. Então, coloco 3, 0. Então, se tem 3 números depois da vírgula, eu coloco 3, 0. O denominador sempre vai ser 1 acrescido de zeros. Agora tem uma propriedade fundamental dos números decimais. O valor de um número decimal, ele não se altera quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zero à direita de sua parte decimal. Ó, exemplo, se eu tenho 0,7, para mim transformar ele em fração, eu tiro a vírgula, ficou 7. Embaixo eu coloco o numeral 1 e eu conto. Tem quantas casas após a vírgula? 1, coloco 1, 0. Agora aqui já mudou, é 0,70. Tirando a vírgula, fica 70. Não precisa colocar 0,70, somente o 70. Coloquei 70, coloco o numeral 1 no denominador e conto quantas casas tem após a vírgula. Se tem 2 casas, coloco 2 zeros. Então, fica 70 sobre 100. Nesse outro aqui, ó, 0,700. Tirando a vírgula, fica 0,700. O 0 não tem valor, coloco só 700. Coloco o numeral 1 no denominador e conto quantas casas tem no numerador. Se são 3 casas, coloco 3 zeros. Então, fica 700 sobre 1000. Então, ó, toda vez que for acrescido zeros à direita do numerador, ele vai ter o mesmo valor. 0,7 é a mesma coisa que 0,70, 0,700, 0,7000, vai ser a mesma fração, 7 décimos. Aqui eu tenho 70 décimos. Se eu cortar um zero em cima e um zero embaixo, fica 7 sobre 10, a mesma fração anterior. Aqui, ó, eu posso cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, continua 7 décimos. Então, o zero acrescido à direita do número não vai alterar o valor. Então, ó, nosso conteúdo é sobre números decimais. Tem as páginas para vocês estudarem. E eu quero que vocês copiem essas atividades, respondam e me enviem, tanto para mim como para o professor Fausto. Na página 209, a questão 1, na página 210, a questão 8, até a letra F, na 213, questão 14 a 16, na 217, a questão 17, na 220, questão 28. Por hoje é só, vocês estudem, se preparem e mandem atividade para a gente.